Olá, pessoas lindas do nono ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de matemática? Sim, matemática. Pode pôr um sorriso nesse rosto aí, que vamos trabalhar e vamos aprender, ok? Quando estamos bem, estamos felizes, é mais fácil de absorvermos o que estão ensinando. Sabia disso? Teoria da professora Ju, pode procurar no Google que você vai achar. Não, brincadeira, não vai achar não, mas eu acho que funciona assim, tá bom? Vamos lá, sorriso no rosto, tá aí? Então vamos trabalhar um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras. Bora lá? Nossos objetivos: aplicar o tal do Teorema de Pitágoras no meio de probleminhas e compreender a relação da diagonal de um quadrado e da altura de um triângulo equilátero com as medidas dos seus lados. Respira fundo que a gente já vê cada uma dessas coisas, ok? Prometo! O Teorema de Pitágoras pode nos ajudar a encontrar quais medidas nas figuras planas? Quais será? Ele nos ajuda? Sim, o Teorema de Pitágoras é de muita ajuda. Ele é base para muita demonstração, para muitos resultados. Vamos lá então. O triângulo retângulo pode ser encontrado nas figuras planas. Figura, gente? Triângulo, retângulo, losango, paralelogramo e por aí vai. Que possa auxiliar nos estudos da área e perímetro, ok? Veja como encontrar o triângulo retângulo em algumas figuras planas. Então vamos ver em alguns triângulos aqui. Eu tenho três desenhos de triângulos aqui que não são triângulos retângulos. Eles não têm um ângulo reto, não tem. Mas, entretanto, porém, todavia, nós podemos traçar a altura relativa a um vértice. Quando traçamos a altura, olha o que acontece aqui embaixo. Ângulo de 90 graus. Então, nós temos um triângulo retângulo aqui dentro desse que é equilátero. Ele tem todos os lados com a mesma medida. Esse segundo aqui é o isósceles, ele tem apenas dois lados iguais. Mas também não tem ângulo reto. Não tem assim, mas se traçarmos a altura relativa a um dos vértices, pronto, 90 graus, temos dois triângulos retângulos. E esse cara esquisitão aqui, ó, o triângulo escaleno, ou obtusângulo, se você preferir, né? Ele tem um ângulo maior que 90 graus, também não tem um ângulo reto. Mas, de novo, podemos traçar a altura relativa a esse vértice. Aqui a altura fica meio estranha, porque fica para fora, né, do triângulo. Mas não tem problema, é a altura do vértice ali, ó, não tem a ver com o triângulo. Você traça a altura, 90 graus, aparece o triângulo retângulo, tá bom? Então ele aparece em todos, basta que você trace a altura relativa a algum dos vértices, ok? Em quadriláteros tem como? Quadriláteros são figuras com quatro lados, de qualquer jeito, tá? Torto, certo, reto, quatro lados. Então olha aqui, ó, aqui eu tenho um quadrado. Se você traçar a diagonal é uma linha que liga vértices não consecutivos, tá bom? Então olha ali, ó, uma diagonal. No retângulo, eu também consigo traçar a diagonal. Aparece um triângulo retângulo, gente, na metade ali, ó. A metade que a diagonal faz, a diagonal divide, né, o quadrilátero em dois. Dois o quê? Dois triângulos retângulos. Aqui também, ó, 90 graus aqui, 90 ali. Aqui no losango, também, ó, posso traçar as duas diagonais. O que acontece? Tenho quatro triângulos retângulos lá dentro. No paralelogramo, posso traçar a altura relativa a um vértice. Pronto, apareceu aqui, ó, lado esquerdo, um triângulo retângulo. No trapézio, também posso traçar a altura relativa e tenho um triângulo retângulo ali do lado esquerdo. Então a gente consegue fazer aparecer por tudo o tal do triângulo retângulo. E isso é bom, porque daí nós podemos aplicar essa relação nos exercícios. Olha lá o primeiro. Sabendo-se que, então o que que eu sei? Eu sei que a medida do lado de um quadrado é 12 centímetros. Manja o quadradinho? Todos os lados com a mesma medida. Faz o desenho ajuda a gente a entender. Então esse quadrado tem 12 centímetros de lado. O que que eu quero? Calcule a medida da sua diagonal. Como que eu faço isso? Ó, dica, começa pelo desenho. Faz o desenho do quadrado, traça a diagonal. Viu o que que aparece? O que que apareceu? Que relação que eu posso usar nessa figura que apareceu? Pensa aí que eu já volto.
Muito bem, agora conseguiu registrar alguma coisa, conseguiu fazer? Faz o desenho, gente, tá bom? O desenho, ele facilita. Você pode até imaginar, você saber o que é um quadrado, mas quando você faz o desenho, fica mais claro para você poder tomar o próximo passo, tá bom? Então, olha lá, eu tenho um quadrado de lado 12 centímetros. Então, um quadradinho bem lindo, de lado 12 centímetros. E a gente traça a diagonal. Por que eu tracei a diagonal? Porque ele quer saber, ele quer saber a medida da diagonal. Então, olha aqui, ó, foi traçada a diagonal. Então, o que apareceu? Ó, ele até desenhou aqui, ó, tirou uma das metades para ficar mais claro. O que apareceu? Um triângulo retângulo. Aqui tem um ângulo de 90 graus. Tem sim, porque é um quadrado, né? A definição de um quadrado é um quadrilátero que tem os 4 lados com a mesma medida e os 4 ângulos retos. Então, é 90 graus. Bom, sendo um triângulo retângulo, o que eu posso utilizar? O Teorema de Pitágoras. E é ele que nós vamos utilizar. Lembrando como é que é ele? A medida da hipotenusa ao quadrado, que é o maior lado, é igual à medida de cada um dos catetos ao quadrado também. Então, vai ficar assim, D é diagonal. Então, vamos usar a letra D, X, Y, A, B, C, a letra que você quiser, tá bom? Eu usei a D. Então, a D é a própria hipotenusa. Então, essa medida que ele quer saber ao quadrado, igual um cateto ao quadrado, que é 12, mais o outro cateto, que também é 12. Então, 12 ao quadrado dá 144, os dois dão o mesmo valor, né? Então, somando os dois, 288. Passando o quadrado na forma de raiz, eu tenho raiz quadrada de 288. Eu não tenho uma raiz exata, gente. Então, quando você não tem uma raiz exata, você pode fatorar. Você coloca o 288 e vai dividindo nos números primos, certo? Divide por 2. Quando não der mais para dividir por 2, divide por 3. Quando não der mais para dividir por 3, divide por 5, por 7 e por aí vai, tá bom? Então, ele dá o quê? 12 raiz de 2 simplificado apenas, porque a raiz a gente não consegue se livrar dela. Então, a diagonal vai ser 12 raiz de 2 centímetros. Se você quiser saber ao certo, é só colocar na calculadora raiz de 2, você vai ter um número aproximado, número com vírgula, tá? Vai encher o visor da sua calculadora, independente de qual você esteja usando, vai dar um número quebrado, mas você vai ter uma noção de quanto é essa medida, 12 raiz de 2 centímetros, ok? Aplicação muito tranquila do Teorema de Pitágoras na diagonal do quadrado, tá bom? Então, olha lá. Sabe-se que a medida de um lado do quadrado é L. Então, aqui eu tenho a mesma situação genérica, ó. Eu chamei de L, eu não sei quanto é. E tem a diagonal. Então, como é que eu calculo essa diagonal? Diagonal é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. É a mesma coisa que fizemos anteriormente, mas antes era número. Agora é genérico, eu vou usar letra. Para quê? Para chegar numa relação. Uma relação que vai valer para todos os quadrados. Então, ó, L ao quadrado mais L ao quadrado, 2L ao quadrado. O quadrado passa na forma de raiz, o L que está ao quadrado, a potência é a operação contrária, inversa à raiz. Então, ele sai para fora, ó, fica só o 2 lá dentro. Então, para você determinar a diagonal de um quadrado, basta ter o lado do quadrado. Vai ser a medida do lado vezes raiz de 2. Olha o que aconteceu anteriormente, ó. Lado não era 12? 12 raiz de 2. Então, essa relação vale para qualquer quadrado. Precisa decorar? Se você tiver habilidade para decorar, muito que bem. Se não, basta você lembrar que utiliza o quê? Relação de Pitágoras. Ou direto, é só colocar a medida do lado vezes a raiz de 2. Fica bem mais rápido daí, tá bom? Então, olha lá, tem um segundo para você, presta atenção. Em um triângulo equilátero, a altura mede 5 raiz de 3 centímetros. Então, bem legal, né? Porque a altura é um número irracional, uma raiz. Achei bem joia isso, né? Só que não. Qual é o perímetro desse triângulo? Então, aqui eu não tenho informação nenhuma. Eu acho que não tenho. Eu tenho sim. Eu preciso fazer o desenho. Primeiro lembrar, né? O que é um triângulo equilátero? Triângulo com todos os lados iguais, com a mesma medida. Então, desenha um triângulo assim aí. Aí ele falou, a altura mede. Então, pega o vértice lá de cima e traça a altura. Você tem essa medida, ok? Ele quer saber o perímetro desse triângulo. O que é perímetro? Perímetro é o contorno.
É a soma da medida de todos os lados. Então, eu preciso saber o lado desse triângulo. Será que eu consigo descobrir o lado dele tendo a altura? Eu quero que você faça o desenho, pense um pouquinho, veja se consegue encaixar o Teorema de Pitágoras em algum lugar aí. Eu já volto. Conseguiu fazer o desenho? Vamos entender como é que funciona essa situação aqui. Ó, eu tenho um triângulo equilátero, cujo lado eu não sei quanto é. E eu tenho altura. A altura é 5 raiz de 3. Um triângulo equilátero tem todos os lados iguais. Então aqui mede x e tudo aqui mede x. No triângulo equilátero, a altura divide o lado exatamente na metade. Então aqui é metade, ó, metadinha do lado. Então por isso x sobre 2. Quando eu quero a metade de alguma coisa, eu divido essa alguma coisa por 2. Muito bem, eu tenho um triângulo retângulo, posso aplicar Pitágoras. Então vai ficar, ó, x, que é a hipotenusa, x ao quadrado, que é a medida do lado, igual 1 cateto ao quadrado, x sobre 2 ao quadrado, mais o outro cateto, que é a altura, ao quadrado. Aplico o Teorema de Pitágoras. Agora eu preciso lembrar um pouquinho da álgebra, né, gente? Então, ó, x sobre 2 ao quadrado vai ficar x ao quadrado sobre 4. Você eleva ao quadrado numerador e denominador. E aqui? Bom, aqui você eleva ao quadrado o número e a raiz. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Uma raiz quadrada ao quadrado, uma anula a outra. Sobra só o número que está lá dentro, 3. 25 vezes 3, 75. Agora eu vou juntar os termos semelhantes, né? Ou melhor, antes disso eu vou me livrar do 4. O 4 é denominador, então tira o mínimo múltiplo comum de tudo ali, né? Então eu vou ter o 4 multiplicando aqui,
o 4 multiplicando aqui, que acaba simplificando, some o denominador, e o 4 multiplicando aqui também. Então vai ficar 4x² igual a x² mais 300. Letra para um lado, número para o outro. 3x² igual a 300, o 3 passa dividindo, dá 100, e o quadrado passa na forma de raiz, 10. Então x é 10 centímetros. Mas ele queria o que mesmo? O perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. E o x que eu encontrei é o lado. Então, x mais x mais x, 10 mais 10 mais 10, o perímetro é 30 centímetros. Então, aqui não é difícil. Precisamos lembrar dessas continhas algébricas aqui, tá bom? Potência, raiz e mínimo e tal. Mas assim, aplicação do teorema e cálculo do perímetro. Ok? E nesse triângulo, podemos encontrar uma relação entre a medida do lado e a altura? Se for genérico, conseguimos também, gente, ó. O lado do triângulo é L, a altura é um H, e esse pedacinho é L sobre 2, porque no caso do triângulo equilátero, sempre a altura divide na metade. Então, ó, fazendo a mesma conta que fizemos anteriormente, mas de forma genérica, nós temos isso aqui, ó, nós conseguimos isolar o H. Qual é a altura de um triângulo equilátero? É L, que é o lado dele, raiz de 3 sobre 2. Sempre, só substituir o lado aqui, ó. Se o lado for 5, 5 raiz de 3 sobre 2. Se o lado for 15, 15 raiz de 3 sobre 2. Então, você pode decorar a fórmula? Pode, agiliza um pouco a sua vida, mas você não depende dela, porque é só aplicar o teorema de Pitágoras, tá bom? Então, as relações importantes que encontramos na aplicação do teorema de Pitágoras: a diagonal de um quadrado, diagonal igual a L raiz de 2, e a altura de um triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2, ok? Bem importante. E no triângulo retângulo? Também aparece nos sólidos geométricos, assim o cálculo de áreas e volumes recebe o auxílio do teorema de Pitágoras também, quando trabalhamos com volume e com área. Ó, os sólidos, ó, uma pirâmide e eu tenho o triângulo retângulo lá dentro. Então ele aparece, não adianta, ele aparece por tudo. E o 3 para você. Um quebra-cabeça de 1000 peças vai ser montado sobre uma mesa circular. Qual é o diâmetro mínimo que a mesa deve ter se a montagem pronta mede 48 por 68 centímetros? Pensa aí que eu já volto.
Muito bem, muito bem. Vamos montar um quebra-cabeça em cima de uma mesa circular. Começamos pelo quê? Desenho, gente. Sempre o desenho. O desenho sempre ajuda a gente. Então, olha lá. Eu tenho a mesa circular e eu sei que o meu quebra-cabeça montado, ele mede 68 por 48 centímetros. Ele quer saber qual é a medida, gente. Olha lá o que ele quer saber. Qual é o diâmetro da mesa? Então, vamos lembrar, diâmetro é a maior corda que nós conseguimos traçar dentro da circunferência. Ou seja, são 2 raios. É essa linha aqui, ó. Então, o diâmetro mínimo que eu tenho que ter dessa mesa está anotado aqui. E eu fiz o desenho do quebra-cabeça montado. Então, olha ali, ó. Eu tenho 68 de lado, 48, quero saber essa diagonal da circunferência, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, gente. E acabou o problema, né? Então, olha lá. Diagonal ao quadrado igual 48 ao quadrado mais 68 ao quadrado. Elevando ao quadrado dá esses números bem alto ali, né? Aqui o 48 ficou em cima, metido. A diagonal passa para o outro lado na forma de raiz. Nós temos aproximadamente 83,23 centímetros, ok? Então, olha aqui, ó. Raiz quadrada desse número bem grandão. Pega a calculadora, usa ela porque facilita, tá bom? A calculadora facilita a nossa vida, então utilize ela. Então, o diâmetro aproximadamente, tá bom? 83,23 centímetros. Então, veja, numa situação de mesa circular, a gente acabou utilizando o triângulo retângulo, ok? O que vimos? A aplicação do Teorema de Pitágoras para chegar nessas formas da diagonal do quadrado e da altura do triângulo equilátero, ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, espero vocês na próxima aula. Até mais!